Ah, sim, 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 sim. A forma que o colonizador tratou a terra. Mas os ingleses, porque eles saem de um contexto de perseguição religiosa, e eles vão para os Estados Unidos para estabelecer uma terra. Nesse sentido, sim. O colono tem um olhar já de estabelecer a terra. Agora, do olhar do colonizador, existem estudos sobre como Portugal foi povoada desde da origem do Estado português. E eles provam por A mais B que eles seguiram os mesmos ritos de colonização do próprio território. Ou seja, nós fizemos nos outros territórios o que nós fizemos para constituir o nosso território. Então ele falou, então se nós estamos explorando vocês, nós exploramos a nós mesmos. Porque a gente não mudou nenhuma lei, a gente não mudou a forma de implementar cidades, como que organizava. Existem estudos de historiografia nessa linha aí. Lá na UFMT, onde eu estudei História, tinha gente que ia fazer mestrado, doutorado em Portugal para estudar essas coisas. Fonte primária e tudo mais. Na verdade, gente, a coroa portuguesa amava mais o Brasil do que Portugal. A grande rixa e raiva que eles têm é essa. Para você ter uma ideia, Dom João VI mudou para cá, não queria voltar. Entendeu? Dom João VI só volta para o território português quando eles ameaçam depor ele do trono lá. Aí ele é obrigado a retornar. Dom Pedro I, uma guerra civil no país lá, que ele tinha que voltar para salvar a monarquia portuguesa. Então, eles amavam esse território aqui. Até por causa da vasta extensão, uma série de coisas. Então, gente, tem muita coisa na história que a gente precisa estudar de novo. Especialmente porque a gente foi desconstruído. Nós fomos desconstruídos. Nós estudamos a história para odiar a nós mesmos. Cuidado com isso. Nós fomos educados não para amar o país e amar a nossa história. Nós fomos desconstruídos para odiarmos a nós mesmos. Cuidado. Tá certo? E aí, esse reencontro com a história é fantástico. Por exemplo, a gente pode estudar, por exemplo, uma figura como Tiradentes e ter uma imagem positiva sobre ele. E, ao mesmo tempo, ter uma imagem positiva sobre o grupo que ele se opunha. Porque são visões da história e universos de mentalidade que eles tinham naquele período. E tem algumas figuras notáveis, né? Canudos, a revolta de Canudos, ela acontece contra o anticristo da República, né? Mas você tem uma figura incrível do Marechal Deodoro, que teve no início da República, no final do Império, venceu a guerra. Por que eu entrei nessa longa divagação aqui? Só para falar que, no Império, o Brasil ele era potência militar. O Brasil tinha a segunda maior marinha do mundo. No Império, o Brasil era a segunda maior marinha do mundo. Hoje, qual é a posição do Brasil no cenário militar global? Mas vocês estão entendendo? Então, o Império Brasileiro, a gente pinta de uma maneira que, às vezes, não corresponde à realidade. Tem muitas coisas. Por que a Marinha Brasileira era a segunda maior do mundo? Por uma razão muito simples. É a Marinha que Dom João VI deixou. Quando ele sai, que era a Marinha Portuguesa, que era a marinha mais forte do mundo. Só deixa de ser depois do Filipe II maluco, pegar a invencível armada e atacar a Inglaterra. Aí eles são derrotados, mais por Deus do que pelos ingleses, porque Deus manda tempestades, faz milagre, né? Os protestantes oram, ajoelham, né? Tem um filme que mostra isso. E aí eles são derrotados. Aí a marinha é profundamente afetada. Daquele episódio, a marinha inglesa se torna a maior marinha do mundo. Depois a marinha americana. Por causa do legado inglês. Então, mas a marinha, até o Império, a marinha brasileira era a segunda maior marinha do mundo. Eu não estou dizendo que tinha só facilidades. Se você pegar o IDH, era terrível. Só que a mudança de IDH era muito grande. Eles estavam transformando rapidamente o cenário brasileiro. O Brasil também ele sofreu com os descaminhos de alternar sistemas de governo e constituições. Então, a gente estava sempre recomeçando. Então, a gente saiu do período imperial, que foi o período constitucional mais longo até hoje. Né? Até hoje, nem a de 88 ainda superou. O
período constitucional brasileiro mais longo é o do Império, e depois o Brasil passou por vários movimentos e revoluções, sempre zerando a máquina e começando de novo, né? Então isso afetou alguns aspectos da história brasileira, mas a despeito disso, gente, o Brasil é um país excepcional. Nós temos um país incrível, excepcional.